Queridos, já faz um tempo que eu vinha pedindo a Deus a oportunidade de pensar esse texto, esse tema com vocês, e eu já vinha amadurecendo essa possibilidade. E Deus me concedeu esse momento para pensar com vocês esse tema. Eu não sei se eu vou conseguir ser profundo nesse tema, porque ele fala... Eu vou dar um tema aqui, a sociedade do cansaço. Esse é o tema, pessoal da mídia. A sociedade do cansaço. Eu peguei aqui, eu fiz uma pergunta no Google, sabe? A sociedade contemporânea anda muito esgotada. E eu quero ler isso aqui para vocês, e depois eu entro no versículo bíblico que eu quero pensar com vocês. Amém? Então veja aqui, a resposta é sim. A sociedade contemporânea está cronicamente cansada. Em parte devido a uma cultura de positividade e produtividade que vai gerar exaustão física e mental. E por isso, isso é definido tematicamente como a sociedade do cansaço, onde o indivíduo se torna seu próprio opressor. Olha como isso é impactante. Eu me torno o meu próprio opressor, autoexplorando-se em busca de mais desempenho e eficiência. Olha que coisa impactante. Isso leva ao esgotamento, isso leva às doenças como burnout, isso leva à ansiedade, isso leva à depressão. Tema esse que o pastor Nisuzi já vem pensando todas as quintas-feiras, sobre a ansiedade, sobre a depressão. Isso são intensificados pelo excesso de estímulos, longas jornadas, incluindo home office, e a perda de limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, a gente precisa admitir que nós, como sociedade, estamos adoecidos, estamos cansados, estamos exaustos, e a vontade é de parar, a vontade é de desistir pelo cansaço, pela fadiga. E por conta disto, muitas pessoas têm desistido da família, muitas pessoas têm desistido de projetos, da vida pessoal, muitos têm desistido da própria vida, nunca
se ouviu falar em tanto homicídio e suicídio. A semana passada eu estava lendo um artigo que não foi muito divulgado na mídia, mas foi sobre um pastor bem conhecido, que a reportagem não falou o nome dele para preservar a família. Ele cometeu um suicídio. Veja. Então, a pressão sobre a vida de todos nós, ela é implacável. Você precisa ser alguém produtivo, proativo. Você tem que apresentar resultados e não aceitam justificativas. E tudo isto é colocado acima das suas emoções, acima das suas fragilidades físicas e emocionais. E as consequências é essa estatística que eu acabei de ler para vocês. E qual é o texto que eu quero pensar com vocês, com a graça de Deus? É Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. E com a graça de Deus eu quero refletir com vocês essa verdade espiritual. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. O 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Eu vou ler esse 31 e depois eu quero convidar vocês a lerem comigo novamente. Amém? Eu vou ler primeiro e depois vocês vão ler comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Eu vou convidar vocês a lerem comigo. Eu vou contar até 3 e vocês leem comigo. Amém? 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu tomo um pouco de água aqui. Irmãos, o contexto histórico, pode deixar o versículo 31 exposto, por gentileza. O contexto histórico desse capítulo, ele ocorre 8 séculos antes de Jesus. Esse texto histórico, escrito pelo profeta Isaías, é especificamente para o cativeiro de Judá, quando o reino de Judá foi levado pelo reino da Babilônia, e por lá eles ficaram por 70 anos.
Então, Deus usou a vida do profeta Isaías para ministrar essa promessa de renovação espiritual para a vida deles durante os 70 anos de cativeiros. E também aplicando-se, uma vez eles sendo autorizados a retornarem para o reino de Judá, uma viagem longa, uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, o que é o equivalente a sair daqui do Sudeste e ir até o Nordeste, caminhando a pé, milhões e milhões de pessoas. Então Deus prometeu que daria forças a todos eles, daria vigor a todos eles, e eles seriam renovados fisicamente, emocionalmente, para suportar essa caminhada de volta para casa. E isso, de fato, cumpriu-se. E, sobretudo, a força física e emocional para eles, quando lá chegassem, no sentido da reconstrução das suas casas, na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros. Então, essa profecia é uma profecia especificamente direcionada ao reino de Judá. Mas a gente pode pegar essa profecia, essa promessa de Deus e aplicar à vida, espiritualmente falando, de todos aqueles que se tornaram filhos e filhas de Deus e que buscam a verdade dessa promessa de renovação de forças da parte de Deus. Então ela também é aplicada para as nossas vidas. Amém, queridos? Então aqui está uma promessa de Deus para essa sociedade cansada que somos nós, uma igreja cansada, exausta pelas pautas, pelo trabalho de ministérios, pelo trabalho circular. Tudo isso a gente precisa se apropriar dessa verdade. E eu quero refletir uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 30. Não vou ler todos os versículos por conta do tempo, mas eu posso aqui citar alguns versículos daqui a pouquinho, mas eu quero trazer esse fato histórico de 1 Samuel, capítulo 30. Davi e os seus guerreiros, eles estavam residindo numa cidade filisteia, chamada Ziglag. Essa cidade filisteia, ela foi dada pelo rei dos filisteus, chamado Aques. Foi dado a Davi, porque Davi estava fugindo da perseguição do rei Saul. E o contexto vocês já sabem, nós vamos ganhar tempo aqui. Porque que Saul estava perseguindo Davi. Amém? Todos conhecem essa história. E Davi, então, ele pediu refúgio aos filisteus. E então o rei Aques deu para Davi os seus guerreiros, suas famílias, suas esposas, essa cidade chamada Ziklag. E quando tinha incursões, quando os filisteus precisavam enfrentar batalhas contra os seus inimigos, então Davi com os seus guerreiros faziam parte dessas incursões, ajudando ali o rei dos filisteus, até que chegou um momento em que foi declarado uma guerra
entre os filisteus e os israelitas. E o rei Aques, ele então entendeu que aquele era o melhor momento, né, para usar todas as habilidades de Davi e os seus guerreiros. E eles marcharam para a região do combate, caminharam por 3 dias até a região do combate. Mas quando chegou ali, os príncipes dos filisteus convenceram o rei Aques que mandasse Davi de volta para a cidade de Ziclague, porque eles entendiam que no momento da batalha contra os israelitas, Davi não ia lutar contra o seu próprio povo. Ao contrário, lutaria contra os filisteus. E o rei resolveu então convencer Davi a retornar para casa com os seus soldados. Mas 3 dias de volta para casa, 3 para ir e 3 para voltar. Você veja que é uma distância significativa. Quando Davi e os seus guerreiros chegam na cidade de Ziclague, ali tinha uma cena espantosa, uma cena horrorosa. Os amalequitas vieram, atearam fogo na cidade, a cidade ficou totalmente destruída. Levaram todos os bens, levaram as esposas, levaram os filhos, deixou um estado de calamidade. Então, quando Davi chega e os seus guerreiros chegam e olha aquele cenário, o texto diz que eles choraram tanto até não ter mais forças. Você pegando o versículo 1, 2, 3, 4, você vai ver toda essa informação histórica que eu estou trazendo para vocês. Amém? Até não ter mais forças. Às vezes a gente pensa que a gente já chorou tudo o que podia. Irmãos, diante de um fato desse, nós não sabemos o que de fato é chorar até não ter mais forças. Amém? Até não ter mais forças. Ou seja, é um tipo de desmaio. Então você começa a perceber Davi liderando todos aqueles guerreiros, liderando todo aquele clã, famílias, esposas. Ele está num contexto de fugitivo do próprio rei Saul. Agora, ele está num contexto da perda da sua família, das suas esposas, da perda dos filhos e das esposas dos seus guerreiros. E se não bastasse, ele foi informado que os seus guerreiros estavam conversando e chegaram à conclusão que Davi deveria ser morto, porque ele era o responsável por aquela tragédia e morte de apedrejamento. Está no texto isso. Davi seria apedrejado. Estão me compreendendo? Apedrejado. E Davi foi informado sobre tudo isso. Então, o que é que Davi fez? Ele fez o que Deus diz, o que a gente deve fazer quando estamos cansados, quando estamos desanimados, quando estamos frustrados,
quando estamos decepcionados com tudo e com todo. Davi, ele chamou o sacerdote Abiatar e falou: traz o colete sacerdotal. E Abiatar, o sacerdote, trouxe aquele colete sacerdotal, que em outras traduções chama-se de éfode. E ele colocou o colete sacerdotal ali, e ele derramou ali a sua alma, ele derramou ali o seu coração. Ele chorou tanto, ele estava desnorteado. E ele falava: Deus, onde estão as minhas esposas? Onde está, Senhor, as esposas desses homens que o Senhor me deu para me ajudar nesse momento tão difícil? Deus, onde estão os filhos desses homens? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Senhor, se eu for atrás, será que o Senhor poderia me guiar? E será que eu conseguiria alcançá-los? Será que eu teria forças para caminhar, não sei por quanto tempo? Será que o Senhor me daria uma direção para encontrar aqueles que fizeram essa maldade? E você vai lendo o texto e Deus diz: se você for, é só você ler o texto, amém? Se você for, eu vou dar todos eles nas suas mãos. Se você for. Então, queridos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você percebe que Davi está buscando uma direção através do Senhor. Versículo, dá para ir trabalhando? 1 Samuel 30, versículo 8. Aí a gente vai mudando lá e cá, tá bom? Olha, então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue, porque certamente alcançarás e recuperarás o quê? Esperar em Deus antes de agir. Isso é a primeira lição dessa manhã. Tomaram posse? Esperar em Deus antes de agir. Essa é a primeira lição. Mas o versículo 6 diz também que Davi, ele se fortaleceu no Senhor para tomar essa decisão. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o quê? O seu Deus. Irmãos, está bem diante de nós o que devemos fazer quando nos sentimos cansados, exaustos.
e sendo notificado que seremos apedrejados pelas pelejas que estão diante da gente, simbolicamente falando. Nos sentimos apedrejados, nos sentimos abandonados, porque no momento desse, as pessoas não perguntam como você está de fato. É um sorriso por fora para disfarçar, mas choros e lágrimas e destroços emocionais por dentro. Então, queridos, os que renovam as suas forças, então a gente percebe aqui que o rei Davi, ele se fortalece em Deus quando todos estavam exaustos. Versículo 6. Não é isso que lemos? Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos e das suas filhas. Choraram até não ter mais forças. Estavam exaustos. Mas Davi fez algo, irmãos, que a gente deve fazer. Então, é uma escolha pessoal, individual. É a gente se fortalecer em Deus. Então, Deus, ele renova o ânimo. Você percebe que Deus renovou o ânimo. Deus falou, se você for, certamente, Davi, você vai alcançá-los. Isso é uma promessa, irmãos, espiritual, da parte de Deus para todos os seus filhos e para todas as suas filhas. Deus não só renovou o ânimo, mas deu coragem para que Davi fosse. Essa promessa, ela só é possível para aqueles que confiam em Deus. Como disse o pastor Nissuzi, muitos confiam em carros e cavalos, mas eu farei menção do nome de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí o texto fala, correm e não se cansam. 40:31. Correm e não se cansam. Isaías 40:31. Então, tem um contexto aqui, irmãos. Correm e não se cansam. Então, Davi, ele persegue os amalequitas até recuperar tudo. Mas tem um ponto muito interessante, porque eles saem com 600 homens. Desses 600 homens, 200 homens ficaram pelo meio do caminho, exaustos e cansados. E Davi partiu com 400 homens. 200 ficaram para trás. Não tinham mais forças para caminhar. E Davi sai, confiando em Deus e na direção de Deus. Aí eles encontram um egípcio, um escravo egípcio, deixado para trás pelos amalequitas, porque estava doente. E Davi pergunta para ele o que ele estava fazendo ali, e ele então conta todas essas narrativas que está aqui. E Davi falou, você pode nos levar até eles? Ele falou, se você jurar que não me mata, eu levo até eles. E ali ele foi cuidado, alimentado, e ele levou até onde estavam os amalequitas. Então, quando chegou ali, ele mostrou, estão todos aí, os amalequitas. Então isso mostra, irmãos, que quem age pela fé recebe uma força sobrenatural. A fé. Quer receber uma força sobrenatural, um poder sobrenatural?
faça como Davi fez. Derrame-se no chão. E coloque para Deus a tua necessidade. Davi colocou a necessidade dele. Eu preciso, Senhor, de restituição. Eu preciso que o Senhor me restitua tudo que nos foi tirado. Esposas, filhos, nossos bens materiais. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Eu preciso que o Senhor me fortaleça na força do seu poder, porque eu não posso parar. Tenho uma vida pela frente. Tenho objetivos a serem alcançados. Tenho propósitos. Tenho promessas do Senhor. Eu não posso parar. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor me guie. Preciso que o Senhor me renove emocionalmente, fisicamente. Preciso que o Senhor me habilite a lutar. Amplie a minha fé, que sou uma pessoa de pouca fé. Amplie a minha fé. Dai-me fé, Senhor. Me dê uma evidência que o Senhor está comigo. E Deus vai falar: levanta-te, põe-te de pé e age, porque eu sou contigo. E você vai experimentar essa força. É uma força sobrenatural. É uma força sobre-humana. É uma força que vem de Deus. É uma coisa que está acima de todas as circunstâncias, queridos. Então, os que correm e não se cansam. Então, Davi perseguiu os amalequitas até recuperar tudo. A batalha começou no final do dia, como se fosse hoje, com 400 homens, porque 200 ficaram para trás. Essa batalha virou a noite toda. Então, era Davi, 400 homens e o exército dos amalequitas. Ela amanheceu a segunda-feira de manhã e correu a segunda-feira toda. Estou exemplificando para vocês entenderem a batalha como foi dura. E essa batalha só foi encerrar no pôr do sol da segunda-feira, já chegando à noite. É isso que Deus faz. Você fica perguntando: como pode Davi, 400 homens, cansados, exaustos, exauridos, lutar do final do dia até o final do outro dia contra um exército habilidoso e vencer todos? É pela força humana? Não é, queridos. É pela força do braço de Deus. Na mão de Deus há a força e há o poder. É nas mãos de Deus. Caminham e não se cansam. Caminham, não se fatigam. Mesmo após a batalha, Davi mostra, queridos, que uma pessoa que tem aliança com Deus, ele mostra aquilo que nós já citamos: tudo é possível aos que creem. Ele mostra isso. Então, queridos, não é desistir, não é abrir mão dos propósitos, não é abrir mão da missão. Não é isso que a gente deve fazer, embora
tantos irmãos estejam fazendo isso, abrindo mão da missão que Deus deu, abrindo mão de uma função que Deus deu, abrindo mão de um propósito que Deus deu, estão desistindo. Não é isso que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer é o que Davi falou: traz a capa, traz o efode, derrama, coloca ela aqui. O que a gente deve fazer, queridos, é botar o joelho no chão, é botar o rosto em pó e ali ser verdadeiro com Deus. Ser verdadeiro é você dizer: Deus, eu não tenho forças, Senhor, eu não tenho ânimo, Senhor, eu não tenho coragem, a vida está me tirando tudo. A vida está tirando-me, inclusive, a esperança de viver. Não tenho mais vontade de viver, Senhor. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para o céu. Não me importo mais com isso. E quando você derrama o seu coração, e você derrama as suas lágrimas de verdade: o que eu faço, Senhor? Para onde eu for, Senhor? Aí você vai ouvir Deus falar aquilo que Deus falou para Josué, capítulo 1. Esforça-te. Josué 1. Coloca aqui Josué 1 para a gente ler. Você vai ouvir isso. Queridos, Josué capítulo 1, vamos ler os versículos para a gente terminar. Coloca do 8, isso a gente termina no 9. Não afastes de tua boca o livro desta lei. O que é que Davi fez? Chamou o sacerdote, não foi? Abiatar. Traz o éfode, coloca aqui, sabe? E aqui Deus está falando para Josué, a palavra. Não se aparte da sua boca a lei aqui é a palavra. Antes medita nele de dia e de noite, a palavra. Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus. Não se afaste de Jesus. Ande com Ele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito, a palavra, para que tenham cuidado de obedecer tudo aquilo que Jesus te dá como orientação. Foi o que Deus falou para Davi: levanta-te, se você for, eu darei todos eles nas tuas mãos. Então aquela batalha de 400 homens mais Davi, que durou 24 horas, quem venceu aquela batalha, quem lutou aquela peleja foi o próprio Deus. Sabe? Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Foi o que aconteceu com Davi. Aí o 9. Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso. Como é que você vai se esforçar? Como é que você vai ser corajoso se você está um trapo, um frangalho, um mamolengo? Como isso? Fisicamente falando. Quem é que faz você se levantar? Quem é que faz você ter ânimo? Quem é que faz você ser corajoso? É você por você mesmo? Não. Quem é? É Deus. Você só tem que falar: Senhor, eu quero. Me ajuda. Me esforça. Me levanta. Me põe de pé. E segura nas minhas mãos e vamos. Eu quero sim, Senhor.
eu vou lutar, mas a batalha, quem vai me dar é o Senhor. Não tenha medo. Davi não teve medo. Nem te assustes, porque 200 ficaram para trás do seu exército. Ele foi com 400. A batalha foi grande. Deus falou: não tenha medo e não se assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Deus está com você, por onde quer que você ande. Deus está com você. Davi recebeu força renovada. Davi agiu com fé. Davi agiu com coragem. E foi sustentado até a vitória completa. Queridos, espiritualmente, essa história é uma ilustração viva da promessa que Deus fez através de Isaías capítulo 40. Esse é o segredo espiritual, queridos, que Davi, ele soube esperar, ele soube confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Ele esperou, ele confiou, ele buscou a direção de Deus antes de agir, e a vitória foi uma vitória espantosa. E entrou, para as narrativas bíblicas. É isso que Deus quer fazer nessa manhã com você que chegou aqui cansado, chegou cansada, chegou exausta, chegou frustrada, desanimada, desanimado, sem perspectivas, sem esperança. Deus quer mudar essa realidade, começando o milagre por você. Você é a coisa mais importante abaixo de Jesus. Não são espólios, não são bens materiais, é você. Você é o tesouro de Deus. Você é um vaso de honra de Deus. Talvez você não acredite pelo estado emocional em que você se encontra, mas Deus ama muito você. Você é muito especial para Deus, tanto que Ele deu a própria vida por você, porque Ele amou você. Deus ama você. E Ele quer mudar a sua realidade hoje através desse milagre da renovação espiritual, da força espiritual. Ponha-se de pé, por gentileza. Tem uma música, Renan. A escola bíblica começa às 10 horas, não é, pessoal? Sim, temos aqui 4 minutos. Eu quero orar por todos vocês. Queridos, eu não sei como que você está nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa é fato, e a gente precisa, irmãos, admitir. Precisamos admitir
que estamos cansados. Onde você está se tornando-se, sem perceber, o seu próprio opressor. Você não está percebendo. Você não está percebendo que você está se explorando-se. Você não está percebendo isso. Você não está percebendo que esse esgotamento está trazendo doenças psicossomáticas. Deus vai mudar nessa manhã. Amém? Temos 3 minutos, pessoal. Dá tempo? É só uma música para elevar o nosso estado espiritual em adoração a Deus. E eu oro por vocês. Amém? Vão adorando a Deus. Deus certamente falou ao seu coração através da sua palavra. Não foi o pastor Ari que falou. Eu apenas me reportei da parte de Deus para a vida de vocês, mas levando a palavra de Deus como alimento espiritual para a sua vida. Então você derrame o seu coração, com o seu pensamento, você coloca em Deus a tua necessidade. E se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer. Apenas creia, ou como aquela música, apenas um toque, Senhor. Apenas um toque. A mulher do fluxo de sangue, ela estava esgotada, ela estava sem forças, mas ela falava: se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada. E no meio daquela multidão, tanta gente tocando em Jesus, quando ela tocou, foi um toque diferente. Jesus falou que saiu virtude dele. E aquela mulher teve as suas forças renovadas. Ela esperou tanto aquele momento. Ela voou alto como as águias, porque ela foi curada. Agora ela estava habilitada a ter um projeto de vida, uma vida com dignidade. É isso que Deus faz. Vocês podem cantar?